Olá, amigos e amigas, estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026, né? E vamos lá, começando mais um ano aí, começando devagar, né? Essa semana ainda acho que deve ter muita gente de férias, acho que o pessoal vai voltar mesmo aí ao batente a partir da semana que vem, né? Mas nós estamos aí tentando levantar algumas informações interessantes para vocês. Vamos começar pelo in-off que eu soltei nessa segunda-feira, que traz como principal informação o movimento do vereador de Palmas, Carlos Amasta, para tentar construir uma candidatura alternativa, agora com ele liderando esse grupo, né? Ou seja, segundo eu conversei com várias fontes aí, Amasta, com o deputado federal Alexandre Guimarães, com o próprio deputado federal Vicentinho Júnior, o ex-senador Vicente Alves, tem bastante gente conversando aí, como eu disse, tentando buscar uma alternativa para a oposição, que eu falei que não existe, repito, né? Nós temos insatisfeitos com o governo, que eu repito, não oposição propriamente dita, uma outra coisa, né? Nós não tivemos uma oposição que fala. A oposição ao Vanderlei veio falar agora no período que o Laurez assumiu, e com muita discrição. Falava lá em termos de projeto, falava da situação do Estado, que o Estado, segundo eles, não estava boa, não sei o quê. Mas fora isso, não houve nenhuma ação sistemática de oposição, não houve, sabe, assim, críticas públicas com voz isolada, o senador Irajá, bem isolado ali. Inclusive a informação que eu tenho é que esse grupo não quer conversa com os Abreu, né? Nem um nem outro. Eu acho que eles não querem conversa com os Abreu. Nem o grupo, a pré-candidatura do Alexandre Guimarães e nem essa do Amasta. Então, assim, eles estão tentando isolar os Abreus nessa história, né? E vamos ver se realmente o que vai virar daqui para frente. Fato é que eu repito, hoje a eleição tá dada, a Dorinha é a governadora, se a eleição fosse hoje, a Dorinha era a governadora, eleita primeira mulher, não tenho dúvida disso. Agora, logicamente, como eu falei também, tem muita coisa para ocorrer aí, nós vamos acompanhar. Mas há esse movimento, o Amasta já foi candidato a governador duas vezes no ano só, em 2018. Ele disputou na eleição suplementar, lembra, com a cassação do governador Marcelo Miranda, em março de 2018. Ele foi um dos candidatos, se não me engano, foram 7 candidatos na eleição suplementar, e ele foi um dos candidatos, disputou voto a voto com Vicentinho Alves até o último momento, e acabou que o Vicentinho foi para o segundo turno e não a Amasta, contra o Carles, e o Carles ganhou a eleição. Aí depois o Amasta foi candidato a governador na eleição ordinária de 2018, ficou em segundo lugar com 31% dos votos, e o Carles foi eleito naquela ocasião, né? E depois aí agora o Amasta tentou sair candidato a senador, foi candidato a senador, né, na verdade em 2022, não conseguiu nada, e agora falava-se de uma candidatura a deputado federal, né? E nesse momento então tenta costurar uma alternativa aí de oposição, que a oposição está mais perdida, que segue em tiroteio no Tocantins, muito fraca, muito desorganizada, e vamos ver se vão conseguir construir alguma musculatura, ok? Outras coisinhas menores aqui que eu trago: o governador Vanderlei Barbosa fez um post em relação à situação da Venezuela, muito cuidadoso o post dele, cuidando com as palavras. Ele simplesmente diz que está acompanhando com atenção os desdobramentos dos acontecimentos na Venezuela e que torce, e fala o seguinte, abre aspas, torço para que nossos irmãos sul-americanos encontrem o caminho da paz e da prosperidade o mais rápido possível. Então foi bem diplomático, na medida certa, né? Acho que caberia mesmo ao governador falar isso, né? Fora isso, nós tivemos aquele caso horroroso de uma jovem assassinada, a Ingrid Lohane, de 22 anos, morta a facadas no sábado aqui na região sul de Palmas, uma coisa horrorosa. Eu sempre digo que a maior vítima da violência na sociedade é a mulher, uma coisa absurda que acontece. Nós temos que ter uma reeducação dos homens, né? Nós homens, reeducarmos nossos filhos, né? Começar a mudar a criação, que é um absurdo, machismo, misoginia, é uma coisa assim absurda. E aí a senadora Dorinha e o deputado federal Vicentinho Júnior fizeram a manifestação pública, falando que realmente nós temos índices alarmantes de feminicídio, tanto no Tocantins como no Brasil todo, e chamando a atenção para isso, né? E
O, o Vicentinho disse que não podemos normalizar essa triste realidade em nossa capital e nosso país. O combate ao feminicídio tem que ser algo constante e austero contra quem pratica. E a senadora Dorinha falou da sua indignação profunda, cobrou uma justiça imediata e rigorosa, né? E que mais um caso escancara a violência extrema e inaceitável contra as mulheres. É isso mesmo. A mulher é a maior vítima da violência. E nenhuma campanha é muito para a gente combater isso. Toda campanha é pouco, nós temos que agir muito, com muito rigor. A própria justiça tem que ser muito rigorosa, a polícia muito rigorosa. A hora que prender um canalha desse, não pode soltar, que, por exemplo, que bateu na mulher, tem que segurar esse cara o máximo. Já falei, nós tivemos um caso aqui recente de um pilantra de alta sociedade que tentou matar a mulher, não conseguiu, foi preso, a justiça soltou, no outro dia ele saiu da cadeia, matou a mulher e fugiu. Isso, então, nós temos que ter responsabilidade, setor da justiça, polícia, sociedade em geral. Não podemos fragilizar esse combate aqui, ok? E é isso, e esse assunto ainda sobre a questão... antes, deixa eu falar, tem um site, o ICL Notícias, ele traz um negócio aqui que é suco de Brasil, né? Olha só, ministro do TCU no caso Master, emendas na mira de Dino, parceria com Lira e cria do Centrão. É o ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro, deixa eu achar aqui, o ministro Jonathan de Jesus, foi nomeado aí na articulação com Arthur Lira, muito ligado ao Ciro Nogueira, só essas figurinhas boas que nós temos no Brasil, e agora aí está fazendo uma ação aí, intensificando uma mobilização aí contra o Banco Master. Todo mundo está preocupado com esse Banco Master. Sabe por quê? Eu vou falar de ministro do Supremo Tribunal Federal, Centrão, agora até ministro do TCU que foi indicado por esse povo do Centrão, que é um absurdo, né? Eu sempre falo, político não tem moral para indicar membro para a corte desse país. Nenhuma corte desse país. Isso tinha que acabar. E aí vem lá, tá fazendo aqui uma gestão lá, pressionando o Banco Central, porque assim, os políticos em geral, ministros até do Supremo Tribunal, estão desesperados com esse Daniel Vorcaro. Ou eles salvam esse Daniel Vorcaro, ou esse Daniel Vorcaro derruba a República Brasileira. Não sobra pedra sobre pedra. Esse cara é o cara que andou com o ministro levando para assistir final de campeonato e papapá. É essa promiscuidade que existe na relação do poder com o setor privado. Inclusive o Supremo Tribunal Federal devia seguir o Dr. Edson Fachin e fazer um manual rigoroso de ética, de conduta, porque é uma vergonha. É uma vergonha esse Gilmar Palusa que é feito lá em Portugal. Uma vergonha. Ministro que vai em avião de Vorcaro assistir final de Palmeiras e Flamengo. Pode ser que lá não falaram só de futebol, mas só dele estar ali já é uma indecência, uma indignidade. Mas ministro não pode ter... Não pode. Você quer ter relação social normal? Tal? Não seja ministro do STF. É simples. Você não é obrigado a aceitar a indicação. Se aceitou a indicação, você tem que saber da tua responsabilidade e da tua moralidade. Esse negócio de mulher de ministro, filho de ministro, irmão de ministro e não sei o que de ministro, trabalhando tudo quanto é escritório, só empresta o nome. Só o nome. Acho que ele não consegue fazer uma petição. Mas estão lá emprestando nome, etc. Então é uma vergonha. Então aqui, ó, tá todo mundo desesperado com o Banco Master. Banco Master derruba Centrão, derruba ministro do STF, etc. E por fim, vamos falar dessa situação da Venezuela. Nós tivemos ontem, então, a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, na ONU, né? E a China, a própria Rússia, vários países se colocaram contra esse sequestro que houve do presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro. Repito, não passo pano para Nicolás Maduro, não tenho simpatia por ele. Esse regime dele, eles afundaram a Venezuela, o chavismo foi um mal para a Venezuela, não tenho dúvida em relação a isso. É um ditador, etc, e eu sempre torci para ele cair, mas da forma correta, pela sua população. Não
com uma ilegalidade. Uma ilegalidade, que um país estrangeiro invada um país soberano, sequestre seu presidente. Isso é um absurdo. Isso aí é inaceitável. E aí o embaixador do Brasil, o Sérgio França Danese, disse que a América do Sul está em risco, e essa é a questão. Isso que precisa ficar claro, meus amigos e minhas amigas. O que está em risco aqui é a América Latina, não é nem a América do Sul, é a América Latina. Esses caras não têm responsabilidade, não têm compromisso com a democracia, nada, tá bom? Então, segundo o diplomata brasileiro, intervenções armadas anteriores no continente resultaram em regimes autoritários. Lembra, todas as ditaduras do Brasil foram bancadas pelos Estados Unidos, Brasil na América do Sul, bancada pelos Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, tá? Tudo bancado por eles. Violação de direitos humanos, mortes, prisões políticas, torturas e desaparecimentos forçados. E ele diz, o recurso à força em nossa região evoca capítulos da história que acreditávamos ter deixado para trás e coloca em risco o esforço coletivo de preservar a região como uma zona de paz. Reafirmamos com plena determinação o compromisso com a paz e a não intervenção em nossa região, né? E diz que os Estados Unidos cruzaram uma linha inaceitável do ponto de vista do direito internacional. E é verdade. É verdade. Agora, o interessante é, para aqueles que estão aí, né, dizendo que, olha, que o povo da Venezuela se livrou da ditadura, estão errados. Vão continuar em ditadura. O Trump deixou claro, não tem eleição, ele quer primeiro arrumar o país. Ou seja, ele quer roubar o petróleo, ele quer que alguém coloque lá para roubar o petróleo. E esse governo de transição, esse governo interino que ele colocou, está sendo, ele aceitou, porque se eu não aceitasse também não estava lá, tá lá para fazer o jogo. Ou seja, vai continuar uma ditadura, não vai ter democracia e eles vão roubar o petróleo. É isso. Aquela Maria Corina Machado se lascou. Ela e o presidente supostamente eleito lá se lascou. Ela achava, agora fez um discurso patético dela, né, dizendo que estava disposta a repartir o prêmio Nobel da Paz com o Trump, porque ela viu que foi traída, que ela não vai ter a presidência, nem ela nem o grupo dela vai ter a presidência, que a Venezuela não terá democracia, a Venezuela vai continuar na ditadura, que os americanos não estão nem aí para a ditadura, não estão aí para narcotráfico, estão aí para o petróleo. Só isso, só pode ser uma ditadura, não tem problema, desde que nós possamos roubar o petróleo de vocês. Podemos? Podemos. Então pode ser ditadura, não tem problema, o povo que se dane, o povo mantém os presos políticos, chega a borracha, tortura e faz o que você quiser, mas me dê o petróleo. Essa é a mensagem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles só pensam nele, América para os americanos, ou seja, todo aqui é o quintal dele. Eu falei, pro Trump, olha que eu vi agora os venezuelanos que foram comemorar lá em Nova York, se eu não me engano, foram presos pela imigração e vão ser deportados porque estavam em situação ilegal. Essa é a imagem que os americanos têm da gente. Somos ratos, baratas, subespécie, uns seres nojentos, asquerosos. É assim que os americanos veem nós, latinos. Então não se engane. Eles não estão levando democracia para a Venezuela, eles só estão lá roubar o petróleo. Não seja enganado por esse discurso falso. Por isso que é bom ler, gente. Vamos ler, tem livros muito bons para vocês conhecerem a história da América Latina. Como a América Latina, historicamente, ela foi roubada. O desenvolvimento do mundo foi bancado pelo roubo que foi feito da América Latina. Sabe? Do México ao Uruguai, Brasil, Bolívia, onde você Peru, onde vocês pensaram, roubaram todas as nossas riquezas financiaram o desenvolvimento da Europa ou dos Estados Unidos. Isso é fato, isso é história, não tô achando não, isso é história, isso é fato, tá bom? E é isso, mas vamos torcer para que tudo acabe bem e vamos manter a unidade, não é questão de direita e de esquerda, é de soberania da região. Nós não podemos ser atropelados como nós estamos sendo há séculos. Nós temos que um dia dar o grito de independência, nós temos que nós não podemos aceitar ter uma soberania com sentido, ou seja, somos soberanos até que os Estados Unidos digam que nós podemos ser, senão depois não podemos ser. Isso não pode acontecer, tá bom? É isso, espero que tenham gostado e nós voltamos nesta quarta-feira. Um abraço a todos e até a próxima.